Graça e paz, meus irmãos, mais uma vez reunidos, agora para o nosso pequeno grupo das quartas-feiras. Louvamos a Deus que Ele tem nos concedido tecnologia e podemos nos achegar a teus amados irmãos com a palavra de ânimo, vigor, coragem e esperança da parte do nosso Deus. Mas também rogamos ao Senhor que Ele abrevie esses dias, que nós possamos não só estar juntos para ouvir a sua palavra, mas também para desfrutarmos da companhia uns dos outros. Meus amados irmãos, como os irmãos bem sabem, esse estudo está sendo gravado, mas os irmãos podem estar interagindo, colocando suas perguntas, ponderações, colocações aqui no chat do YouTube, bem como também no nosso grupo do WhatsApp. É sempre importante frisar que, tendo pedidos e agradecimentos de oração, façam no nosso grupo, para que nós possamos estar orando, intercedendo uns pelos outros, na certeza de que o nosso Deus ouve nossas orações. Meus amados irmãos, nós estamos intercalando neste segundo semestre entre o livro do profeta Oséias, a carta do apóstolo Paulo aos Efésios e o Saltério. E para hoje nós vamos retornar ao Saltério, desta feita no seu Salmo de número 47, no segundo livro do Saltério. Mas antes vamos ter uma breve oração, rogando ao nosso Deus por iluminação e entendimento da sua santa palavra. Oremos ao Senhor. Pai querido, Pai amado, Deus de amor, Deus de bondade, de misericórdia, louvado, engrandecido seja o teu nome. Ó Pai, muito obrigado pela oportunidade que o Senhor nos concede de, mesmo à distância, podermos instruir os amados irmãos da tua palavra. Senhor, eu te peço, te rogo, por cada irmão, por cada irmã, por cada família. O Senhor sabe, ó Pai, das suas lutas, das suas dores, das suas aflições, mas que o Senhor estenda sua bondosa mão sobre eles. Ó Pai, nesse instante nós vamos ouvir a Tua palavra. Abre o nosso entendimento, o nosso coração, que nós possamos estar cativos, ó Deus, à Tua voz e à Tua palavra, e possamos entender e compreender qual seja a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. É assim que nós oramos. Em nome de Cristo, nós já te agradecemos. Amém. Meus amados irmãos, o Salmo de número 47, ele é um adendo, vamos dizer assim, ao Salmo 46. É como se ele fosse um apêndice. Então, ele faz parte de uma estrutura do Salmo 46. Mas, ao mesmo tempo, ele tem alguns aspectos singulares neste Salmo. Conquanto ele seja, no seu ponto de vista macro, no seu ponto de vista estrutural, muito similar ao Salmo 46, pois ele é um salmo de aclamação ou de exaltação a Deus. Ele visa, sobretudo, a apresentação do Senhor como rei, como governante, como Senhor sobre todas as coisas, sobre todas as nações, sobre a terra. Então, nós vamos observar que ele também tem uma estrutura de masquil, ou seja, um salmo didático. Ele também se apresenta como um salmo, um cântico, para ser entoado no templo, mas também um cântico para ser entoado de forma singular, de forma particular. Então, este salmo ele tem esta concepção de aclamar, de enaltecer, de exaltar o Senhor como Rei das nações, como Rei da terra. É tanto que a nossa própria Bíblia, revista atualizada, coloca Deus, o Rei da terra. Ou seja, ele já faz uma apresentação do Senhor como sendo o Rei da terra, o governante da terra, o detentor sobre a terra. E quando ele fala aqui sobre terra, a intenção
da nossa Bíblia Revista Atualizada com este título é justamente enfatizar não que ele seja rei do planeta Terra, mas ele é rei, senhor, governante de toda a criação, de tudo que veio a existir. Então, esse é o contexto. No subtítulo, vai ser colocado ao mestre de canto, Salmo dos Filhos de Corá. Então, ele já vai apresentar que é justamente ao mestre de canto, ou seja, o salmo para ser entoado, para ser cantado também no templo, ou seja, também na Santa Convocação. Mas este salmo, como nós vamos ver agora verso a verso, como sempre fazemos, ele terá algumas peculiaridades, nós vamos compreender isso a partir de agora, a partir do verso 1. E assim ele nos diz: batem palmas todos os povos. Aqui é importante, veja só, ele inicia o salmo não com uma ordenança para uma prática cultica. A ideia do bater palma aqui não tem a ver com uma questão ordinária no culto. Ou seja, ele não está orientando, ordenando para que o cântico seja acompanhado de palma. A ideia não é essa. A ideia de bater palma aqui é uma concepção de aclamação. Ou seja, batei palmas todos os povos. Qual é a ideia aqui? A ideia de recepcionalidade ao rei que está chegando. Então, bater palmas aqui significa justamente isso: recepcionar, aclamar, enaltecer, exaltar a Deus, ao rei que está chegando, ao rei que está sendo recebido, ao rei que está sendo reconhecido. Então, aqui é uma espécie de coroação, de exaltação, de aclamação a Deus. Batei palmas todos os povos. Quando ele usa aqui todos os povos, poderia também ser aqueles povos. O que é interessante é que ele está dizendo ao mesmo tempo: todas as nações, todas as línguas, recepcionem, aclamem a Deus. Todos os povos. O que ele então está querendo nos dizer aqui? Que primeiramente, todos que são do Senhor estão em todas as nações, todas as línguas. Ou seja, o povo de Deus está espalhado pelos 4 cantos da terra. Mas, ao mesmo tempo, ele está dizendo algo interessante para nós com relação a isso. Ele está nos dizendo que também, mesmo aqueles que não são do Senhor, eles estão também no dever de enaltecer, de exaltar e de aclamar a Deus. Ou seja, aquela concepção de que a lei do Senhor está cravada no coração de todo homem e é por isso todo homem indesculpável. Ou seja, é dever de todo homem exaltar, enaltecer, engrandecer, aclamar a Deus como rei, como governante. Mas, ao mesmo tempo, isso só é possível para aqueles que possuem o Espírito Santo de Deus. Então, este ato solicitado não é um ato cultico, mas é um ato de recepcionalidade, de reconhecimento, de exaltação e de enaltecimento a Deus, também de aclamação, ou seja, ovacionar ao rei que adentra a presença dos seus súditos, dos seus servos. É receber esta autoridade máxima em nosso meio. E ele vai dizer: celebrai a Deus com vozes de júbilo. É interessante que ele fala desta recepcionalidade
E agora ele vai falar desta celebração. Ou seja, Deus está em nosso meio ou em nossa presença. Ele também é um ato festivo, ele é também um ato de alegria. E quando ele fala de vozes, ele fala que justamente eu não recebo ou recepciono calado, mas há um testemunho verbal nesta recepcionalidade. Há um testemunho verbal nesta celebração. Após ele, então, falar desses aspectos ordinários, de então como se deve receber este rei, de que forma se recebe esta autoridade, ele justifica o motivo pelo qual há toda esta recepcionalidade. Ou seja, por que então eu bato palmas? Por que então eu celebro? Por que então vozes de júbilo? E ele vai dizer, pois o Senhor Altíssimo é tremendo. Ele vai dizer aqui, pois o Senhor. Ele não fala um Senhor, e ele utiliza aqui o tetragrama, ou seja, nome impronunciável de Deus. Pois aquele que é onipotente, onipresente, transcendente, emanente, pois o Senhor Altíssimo é tremendo. Ele usa a palavra de altíssimo, ou seja, nas alturas, aquele que está acima. Ele aqui então ele posiciona Deus em um lugar elevado. Percebe? A ideia então de dizer que o Senhor, ele é superior, ele está acima, ele é altíssimo, ele está nas alturas. Mas ele também fala desta autoridade, ou seja, ele é altíssimo no sentido de autoridade, ele é altíssimo em uma posição elevada, ele vai dizer, é tremendo. A ideia aqui é que ele estremece a terra. É uma concepção de enaltecer o seu poder, o seu senhorio. Percebe? Ele é tremendo. É o grande rei de toda a terra. Aqui é um reconhecimento. Ele não só é o rei de toda a terra. Ele é o grande rei de toda a terra. O aspecto de usar um aspecto de gigantismo é justamente para dar essa concepção de imponência de Deus. Podem haver outros reis na terra, mas este é o rei grande na terra. É a concepção de ser o maior rei existente na terra. Aqui é uma ideia também de dizer que este rei domina sobre todos os outros reis da terra. Este é o grande rei de toda a terra, de toda a criação. O mundo pode nos apresentar reis, governantes, presidentes. Todos estes estão abaixo do Supremo Rei, do Supremo Governante, do Supremo Senhor, ou seja, ele é o grande Rei de toda a terra. Aqui ele fala desta concepção, se nós pudéssemos delimitar a criação, ele estaria em todos os aspectos da criação. Ele é rei sobre cada milímetro, cada centímetro da criação. E ele vai então dizer, ele nos submeteu os povos. Ele vai dizer, ele nos submeteu os povos e pôs sobre os nossos pés as nações. Aqui ele coloca um aspecto
o que é interessante. Ele não coloca o povo de Deus como sendo superior aos demais. A ideia do texto não é essa. Primeiramente, esta expressão, ele nos submeteu os povos e pôs sobre os nossos pés as nações, é um aspecto que se remete a Cristo. Ou seja, ele nos submeteu os povos e nos pôs sobre os pés os povos. Então ele está dizendo que todos foram colocados abaixo de Cristo. E para o povo de Deus, ele nos submeteu os povos e pôs sobre os nossos pés as nações. Ele está falando desta rendição das demais nações ao poderio, à majestade do próprio Cristo. Poderíamos até dizer a sua própria vitória na cruz. Ela coloca as demais nações, os demais reinos sobre seus pés. Mas não somente isso. Aqui ele agora, primeiramente, ele fala do ser de Deus, e no verso 3 ele fala das ações de Deus, dos feitos de Deus. E nesses feitos de Deus é como se ele estivesse falando das nações que foram submetidas ao próprio povo de Deus. Por exemplo, o próprio Faraó se sujeitou à vontade de Deus, ao libertar o povo de Deus, a ter que então permitir, deixar que o povo fosse à terra prometida, a libertar os hebreus. Percebe? Então aqui também ele fala essa concepção de sujeição das demais nações, que outrora, por um certo tempo, tiveram domínio sobre Israel, mas agora não tem mais, porque o próprio Deus levantou essas nações e derribou essas nações. Ele levantou Nabucodonosor, a Babilônia, contra o seu povo, mas depois ele derrubou Nabucodonosor. Ele levantou os medos, os persas, contra o seu povo, mas depois ele derrubou esse povo. Ele levantou os gregos, levantou os romanos, mas depois derrubou estes povos. Então, uma ideia aqui é uma ideia de sujeição, mas não é uma ideia de exaltar o povo e colocar o povo como sendo merecedor deste ato, mas é a concepção de que o Senhor nos agraciou com livramento, nos agraciou com libertação, nos agraciou com redenção. Então, ele nos submeteu os povos e pôs sobre os nossos pés as nações. Ele vai dizer no verso 4, escolheu-nos a nossa herança, a glória de Jacó, a quem ele ama. Aqui, então, ele fala justamente dessa ideia dos patriarcas. Ele fala dessas libertações e ele agora vai andando por sobre a história e ele vai dizendo justamente isso, escolheu-nos a nossa herança, a glória de Jacó, a quem ele ama. Se nós pegarmos, por exemplo, justamente em Romanos, vai dizer que ele se aborreceu de Esaú e escolheu o Jacó. Não eram nem os gêmeos nascidos, e ele escolheu um em detrimento de outro. Então, aqui ele fala dessa concepção de eleição. Ele falou desta exaltação do povo de Deus, mas pelo poderio do próprio Deus, que as nações estariam justamente sendo caídas e postas aos pés, isso também remete a Cristo. Mas aí ele diz, ele nos escolheu em detrimento de outros, ele nos escolheu nossa herança, a glória de Jacó. Aqui ele justamente dizendo, escolhi a Jacó, me aborreci de Esaú, a quem ele ama. E é interessante, sempre nós temos que lembrar isso, a ideia de amar aqui. Não é Deus tendo um sentimento
como nós entendemos na concepção ocidental, mas é Deus agindo em prol do seu povo. Por exemplo, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ou seja, atitude, são atitudes que revelam o verdadeiro amor. Então, estes a quem ele escolheu, estes a quem ele amou, ele agiu em prol destes. Escolheu-nos a nossa herança, a glória de Jacó, a quem ele ama. Então, ele fala deste patriarca. Aqui é uma concepção de remeter a todos os patriarcas. Ele vai dizer: subiu Deus por entre aclamações, e o Senhor ao som de trombeta. Subir aqui é uma ideia de exaltado. Subiu Deus por entre aclamações, o Senhor ao som de trombeta. Ou seja, mais uma vez a ideia de que eu apresento Deus, o recepciono, eu então falo do ser de Deus, eu falo das suas obras, e agora mais uma vez eu exalto a este Deus. Subiu Deus por entre aclamações, o Senhor ao som de trombeta. Ou seja, ele sendo então recebido e anunciado. Verso 6 vai assim nos dizer: salmodiai a Deus, cantai louvores, salmodiai ao nosso Rei, cantai louvores. Perceba que então aqui há ênfase na salmodia, no cântico, no louvor. Por quê? A Bíblia nos fala que Deus habita também no meio dos louvores. É justamente isso, o louvor é um momento de exaltação ao ser de Deus e também aos seus feitos. Então a concepção aqui é como se ele estivesse em uma constância de recepcionar a Deus, apresentar a Deus, apresentar as suas obras, mais uma vez tributar ao Senhor, louvar ao Senhor. Então, é uma ideia de um coração encharcado, esperançado, animado em Deus, e por isso ele canta, ele louva, ele dá júbilos ao Senhor, e ele fala mais uma vez: ao nosso Rei cantai louvores, ao nosso Rei. Há uma inclusão aqui do próprio salmista: ao nosso Rei, ao nosso governante, cantai louvores, exaltai a este Deus. Deus é o Rei de toda a terra. Salmodiai com... E aí ele vai dizer justamente isso. Salmodiai com harmonioso cântico. Ou seja, a harmonia do cântico. Há uma preocupação também, meus amados irmãos, com a forma como se deve louvar e cantar, com a harmonia no cântico. Perceba a excelência exigida para louvar ao Senhor. E aqui é esta concepção, justamente isso, de nós termos este zelo de apresentar louvores que agradem ao Senhor. A sua harmonia, o seu arranjo, o seu cântico, a voz. Percebe? Então, isto é fundamental. Então, ele continua nesta exaltação. Verso 8, Deus reina sobre as nações. Deus se assenta no seu santo trono. Deus reina sobre as nações. Aqui, mais uma vez, ele está dizendo, lembrando destas vitórias. Primeiramente, ele está tensionando um povo peregrino rumo a Canaã. E é um povo que é sim dominado por outros povos, é sim muitas vezes humilhado por outros povos,
mas nada que acontece está alheio à vontade de Deus. Nada que ocorre com este povo está fora da sua soberania, da sua majestade, do seu governo, do seu poder, do seu senhorio. Deus reina sobre as nações, mesmo que esses povos venham a dominar, a humilhar o meu povo, eu reino sobre eles. Deus se assenta no seu santo trono. Assentar aqui é tomar lugar de honra. Deus está em um lugar de honra. Ele está em um trono, ou seja, ele está governando sobre todas as coisas. Por fim, no verso 9, ele vai dizer: os príncipes dos povos se reúnem, o povo de Deus de Abraão. Aqui ele vai dizer os príncipes dos povos se reúnem, o povo do Deus de Abraão, porque a Deus pertence os escudos da terra. Aqui então ele está dizendo justamente isso. Há muitas vezes um complô entre os príncipes da terra, mas ele fala do Deus de Abraão. O que quer dizer isso? O Deus da aliança, porque a Deus pertencem os escudos da terra, e ele se exaltou gloriosamente. Ou seja, ele se exalta sobre as nações. Ele está acima das nações. Ele é o Deus da aliança, porque a Deus pertence os escudos, ou seja, ele protege, ele zela pelo seu povo, os escudos da terra, e ele se exaltou gloriosamente. O que ele quer dizer aqui, finalizar? Muitas vezes, o próprio povo que ele utilizou para disciplinar o seu povo é muitas vezes o povo que vai libertar o povo de Deus. Percebe? Ele domina sobre os exércitos, ele domina sobre as armas, ele usa todas as nações, ele tem o domínio sobre todos os príncipes, ele é o Deus de Abraão, Deus da aliança. Então, nada que acontece com o seu povo, nada que o seu povo venha passar está alheio ao poder, ao senhorio e à majestade do nosso Deus. Meus amados irmãos, que palavras preciosas para nós em momentos tão difíceis. Momentos de pandemia, momentos de eleição, e muitas vezes pensamos que são as nossas ações ou decisões que darão um rumo a este mundo. Não, meus amados irmãos, nós devemos descansar na soberania de Deus. Não há nada que aconteça neste mundo que não esteja debaixo do seu governo, do seu senhorio, do seu reinado. Ele reina sobre as nações, ele reina sobre nossas vidas, ele reina sobre toda a criação. E devemos descansar, repousar e nos esperançar no senhorio de Cristo. Que Deus assim nos abençoe, que Deus nos faça a cada dia viver para a sua glória, na certeza que ele está entronizado nas alturas. Vamos orar, encerrando esse momento. Pai, muito obrigado. Obrigado por mais um estudo, obrigado por mais uma oportunidade que o Senhor nos concede em ouvir a tua voz. Dá, Senhor, ânimo ao teu povo, dá descanso ao teu povo. Nos faz, Senhor, repousar na tua soberania, nos faz, Senhor, descansar no teu reino, no teu governo, e nos faz ter a convicção de que nada que acontece ou venha acontecer está alheio à tua vontade. Obrigado, é assim que nós oramos. Em nome de Cristo, nós já agradecemos. Amém. Que Deus assim os abençoe, meus amados irmãos.